Oi, gente, nós vamos falar sobre os cinco ministérios. Nós falamos sobre eclesia, que Jesus ele estende a cultura do reino e ele divide em cinco funções ou ministério. Nós vamos estudar mais fundo cada detalhe, qual é o impacto disso no corpo de Cristo. Embora a saúde da igreja ela depende de uma regulação equilibrada entre seus membros, dificilmente encontramos um lugar onde as pessoas saibam como devem se posicionar coletivamente. E é para você também pensar qual é a sua inclinação para cada um desse ministério que nós vamos aprender. Tudo, eu quero quebrar algumas mentiras que foi estabelecida até hoje. E a primeira é que todos têm valor. É, todo membro tem valor. Todos nós temos um lugar para praticar e para edificar o reino de Deus, preparado por Deus. Em Efésios 2:10 diz assim: foi Deus quem nos fez o que somos agora. Nós somos unidos com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras e que ele já havia preparado para nós. Logo, nós não fazemos parte de um plano de carreira, como nós começamos com o auxiliar de alguém ou alguma hora, e depois de um tempo nós somos promovidos a pastores, apóstolos. Pelo contrário, se nós somos chamados para ser mestres, por exemplo, nós devemos servir o corpo de Cristo sem a necessidade de se receber algum título. Desta forma, as pessoas poderão nos aprovar por aquilo que já fazemos, antes mesmo de ser reconhecidos. Então nós vamos verificar se nós somos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os cinco ministérios são dados diretamente por Deus, é o Senhor que escolhe. Não é um plano de carreira. Você não vai começar como obreiro e levita, e aí eu vou começar trabalhando na casa do Senhor servindo, porque eu vou começar o meu plano de carreira, ou depois eu vou ser ordenado pastor. Não é assim que funciona. É Deus quem escolhe essas pessoas. É Deus e o Senhor que confirma. E no dia da ordenação dessas pessoas, elas são reconhecidas pelos seres humanos. Não adianta a gente falar que a gente é um pastor, um profeta. Calma, é o Senhor que fala para cada um de nós. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, ele fala o seguinte: ele mesmo concedeu para uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, para os outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para aprender os seus serviços e edificação do corpo de Cristo, até que todos sejam chegado à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade da estatura e da plenitude de Cristo. Quando você olha esse versículo, capítulo 4, de 11 a 13, você vai perceber que os cinco ministérios, eles foram dados por Deus. E para que a igreja cresça em maturidade, para a igreja atinja a plenitude de Cristo. É isso. Quando nós temos os cinco ministérios atuando de forma equilibrada, você vai ver que as pessoas, além de chegar na missão que ele determinou para cada igreja, as pessoas vão chegar saudável naquele lugar. Existe um problema muito grande, por exemplo, igrejas onde você tem um apóstolo muito forte e não tem pastor. Porque a igreja será uma igreja de visão, com uma missão, mas ela talvez no final da caminhada dessa igreja as pessoas estejam muito capengas, muito cansadas. Por quê?
porque falta um pastor para cuidar das ovelhas. Porque não é o apóstolo não cuida, mas não é do feitio dele, do chamado dele. Por isso que ele tem um pouco mais de dificuldade. O pastor, ele tá lá com as ovelhas todas hora. Por exemplo, se você tem uma igreja liderada com um pastor, aí essa igreja vai ser muito bem cuidada. Ela vai ter pessoas bem cuidadas, ovelhinhas saudáveis, mas vai ter aquelas 15, 20, 30 e não vai sair disso porque falta alguém para dar um plano, uma visão, apontar o caminho. Quer saber como, na verdade, todos os ministérios são muito importantes, sem exceção. Claro que na cabeça das pessoas, por uma razão, ou talvez nas nossas, a gente imagina que o apóstolo é mais importante, pastor, evangelista e mestre, mas isso é uma mentira. Os 5 ministérios são igualmente importantes, cada um tem o seu papel, e desempenhando o papel correto faz com que a igreja cresça saudável. Se algum desse ministério se torna omisso na vida da igreja, ela se torna desequilibrada. Com base nisso, nós imaginamos uma congregação e vê que esses 5 ministérios, eles precisam ter uma base, compreendendo a expansão do reino. Cada pessoa precisa discernir quais são a sua área de atuação, para que isso não aconteça nesse desequilíbrio. É importante estudarmos quais são as características e os principais fundamentos. Nós vamos falar sobre os apóstolos. Atualmente, muitos dizem que são aqueles que fundaram várias igrejas, assumindo uma posição acima dos pastores. Mas na palavra nós encontramos um ensino diferente. O ministério apostólico, ele foi entregue aos discípulos, escolhidos para caminhar junto ou próximo do mestre. Os apóstolos são aqueles que levam a cultura, que implementam a cultura. Se você for lembrar, Jesus escolheu 12 pessoas e quando amanheceu chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentro deles, os quais também deu o nome de apóstolo. Agora, o que é o apóstolo? Hoje em dia, na nossa sociedade cristã, nós entendemos um apóstolo aquela pessoa que abriu mais de uma igreja. Então, se ele acabou sendo um apóstolo. E aí ele é cobertura sobre as igrejas. Nós temos um entendimento muito raso sobre o que de fato é ser um apóstolo. Se você for lembrar aonde os apóstolos aparecem na sua aula de história, você vai lembrar do Império Romano. Quando o Império Romano ele começa a crescer, dominar outros povos, você vai lembrar daquelas guerras, era o que acontecia. O Império Romano vai e vence o povo. Logo que ele vence esse povo, a primeira coisa que ele envia, a primeira pessoa que ele envia para a terra dominada é um apóstolo. Por que é um apóstolo? Porque o apóstolo é aquele que dá o tom, é aquele que dita a cultura. Quando o apóstolo de Roma chegava numa terra dominada, ele já começava a implementar o que era Roma para aquele povo. Ele já chegava e falava assim: agora vocês foram vencidos hoje. Vocês são Roma, se veste dessa forma, come essa comida, tem essa religião, tem esse Deus e a partir de hoje isso daqui é o teu Deus, isso daqui é a vida que você vai levar. Então eles começam a implementar a cultura para que o Império Romano ele crescesse de uma maneira sólida, como eles pensavam e como se agia. Um apóstolo hoje é uma pessoa que dita a cultura da mesma forma que ele traz a cultura do reino sobre a sua igreja, sobre um conjunto de igrejas sobre a qual você faz parte. Vamos trazer aqui algumas características de um apóstolo de verdade. Primeira delas, eles plantam igrejas. Talvez a gente não tenha tanta dificuldade, mas vou citar só as referências bíblicas para você não ter problema. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11.
Segunda coisa, ele leva o evangelho para lugares não alcançados. O apóstolo, ele leva o evangelhos que não são alcançados, ou ele envia para o local que sejam alcançados. Nós estamos falando de Romanos 15 e 20. Nós apontamos e treinamos líderes. Ele tem uma visão para a criação de líderes, ele olha para a pessoa, ele vê a qualidade, aquilo que ele tem como potencial e treina aquelas pessoas. Atos 14, 21 a 23. Número 4, supervisiona igrejas e promove unidades. Muitas vezes nós vemos a supervisão de igrejas, mas não promovem unidade. Faz parte ter essa promoção de unidade, ao mesmo tempo que ele supervisiona as igrejas. 1 Coríntios capítulo 16, o número 4 e 5. Ele demonstra e se move no poder sobrenatural. Não existe um apóstolo que não se move no poder sobrenatural. Começa a duvidar se aquilo é bíblico. 1 Coríntios 12, 12, Atos 4, 33, Atos 10, 44, 45. Número 6, eles não... isso vai quebrar muita coisa na sua cabeça. Não manipulam, não se autopromove. Isso não é característica de apóstolo. Uma manipulação, uma promoção. 2 Coríntios 11, de 7 a 15. Ele possui o caráter transformado. 2 Coríntios 8, de 3 a 11. Ele dá um testemunho de um Cristo ressurreto. Atos 1, 21, 22. A gente tem que entender que tem muita característica de apóstolos que nós vemos na Bíblia, que infelizmente nós não vemos na nossa nação. Agora eu imagino que quando eu estou falando essas coisas, alguns nomes estão passando na sua cabeça, pensando assim, mas fulano não é apóstolo, ciclano. Eu não estou fazendo essa aula para quebrar e para acusar o corpo de Cristo, porque eu não acredito que esse reino, que nenhum reino da terra vai existir se não estiver unido, e o nosso deve ser unidos, porque Jesus falava isso. Quando eu falo de uma maneira saudável de nós podermos ter apóstolo, é porque eu creio que muitos de nós vamos ser levantados para exercer essa função. Diante de todas essas características, nós percebemos que o ministério do apóstolo, ele deve ter sido ausente no nosso país, porque nós precisamos, nosso papel é obedecer o chamado do Senhor, que Ele nos entregou, e nós temos que ter zelo com a palavra de Deus, para sermos bons mensageiros do Evangelho. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!